Deus amado, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por esse sábado que tu nos concedes, pela paz que tu nos dás e pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e estudar a tua palavra. Obrigada pela oportunidade de relembrar mais uma vez esses estudos e que tu possas acalentar os nossos corações nesse período de tempo em que nós vivemos. Fica conosco, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. So, this morning, Então, essa manhã, we're going to do a review. nós vamos fazer uma revisão. And the review is about a study that Elder Tess did, E essa revisão é sobre um estudo que a Ancia Tess fez, which is the ethos of Eden. que é o ethos do Éden. I know sometimes we think that we remember things, Às vezes a gente pode pensar que lembra as coisas, but I speak for myself. When I go back to these videos, mas eu falo por mim mesma, porque quando eu volto atrás para esses vídeos, I actually see that I've forgotten some things. eu consigo ver que eu esqueci algumas coisas. So we're going to go through this review. Então, vamos fazer essa revisão. First, Elder Tess starts with a question that a friend had made to her. Primeiro, a Ancia Tess começa com uma pergunta que foi feita por uma amiga. This friend had made two questions. E essa pessoa fez duas perguntas. But before I go to those questions, Mas antes de falarmos sobre essas perguntas, I just want to start off with some points. eu quero começar com alguns pontos. The first one is about the Pharisees. O primeiro ponto sendo sobre os fariseus, They were not wanting to actually unlearn, que não queriam desaprender. but God now is actually insisting for us to unlearn the things that are going to destroy our path to Eden. Mas nesse momento, Deus pede que a gente passe por esse processo de desaprender, porque se não fizermos isso, isso destrói o nosso caminho até o Éden. And we know it's hard. E nós sabemos que é difícil. We also need to understand the height and the standard that God is wanting from us. E também precisamos saber qual é o tamanho, o estandarte que Deus quer de nós. We have a high calling as 144,000. Porque nós temos um grande chamado como 144.000. We need to know what to hate Nós temos que saber o que devemos odiar and what to love, e o que nós devemos amar. and also to shed cherished sin. How to shed cherished sin. E também como nos livrarmos desses pecados acariciados. So with the study, I have drawn a reform line Com esses estudos, eu coloquei aqui uma linha de reforma, where we find Eden to Eden. onde nós temos do Éden ao Éden. Okay, so let's go into our study. Então, vamos começar o nosso estudo. Ellen White, for example, speaks of slavery as total evil. Por exemplo, quando a gente pensa na Ellen White, ela fala de pecado como algo bem pecaminoso Because ou that- diabólico. Because that was the test that she was living through. Porque esse era o teste que ela estava vivendo. So going back to the question Elder Tess's friends did. Então, voltando à pergunta que a amiga da Ancia Tess fez. The first question she asked was, A primeira pergunta que ela fez foi: God cursed Eve, Deus amaldiçoou a Eva, knowing what Eve would endure. sabendo o que a Eva iria passar. And then she asked, E depois ela pergunta: even before the fall in Eden, mesmo antes da queda do Éden, there does not seem to be equality between Adam and Eve. não parece haver nenhuma igualdade entre Eva e Adão. So, with the same understanding with Ellen White, Então, a Ellen White tendo um entendimento, where she had her test that was slavery, onde para ela o teste era a escravidão, the time of the North and the South and the Civil War,
no tempo do conflito entre o norte e o sul e as guerras civis, until the Jim Crow. até o tempo de Jim Crow. So racism was bad for her time and still is. Então, o racismo era ruim para o tempo dela e continua sendo. So when Elder Chess presented this lesson, Então, quando essa aula foi dada, and she had mentioned what her friend had said, e a Ancia Tess menciona o que a amiga questionou, she then goes and starts with the lesson. ela começa então a desenvolver essa aula. She takes the curse of Ham Ela pega e fala da maldição de Cão, and she makes it into a parable on the line. e ela faz disso uma parábola na linha. So on the line, Então, na linha, we got Eden to Eden. que é a linha do Éden ao Éden, Then we see before that we have heaven. vemos que antes disso nós tínhamos o céu. On Eden, we have Eve, which represents gender. Quando a gente fala de Éden, a gente tem Eva representando o gênero. Then we have Cain, who represents worship. Depois temos Caim representando adoração. We have Ham, who represents race. E temos Cão representando raça. Because the story of Eve and Ham Por causa da história de Adão e Eva, was the same type of story, era o mesmo tipo de história. that is why her friend also asked these questions. Por isso a amiga questiona: Is Eden before the fall in Eden? será que o Éden já existia antes da queda? There does not seem to be equality between Adam and Eve. Porque não parece haver igualdade entre Adão e Eva. So we know and we've learned Então nós sabemos e nós aprendemos that the curse of Ham que a maldição de Cã was prophetic into the future, era profético e se referia ao futuro. and it was not the will of God, by que- God. It was not willed by God. E que não estava destinado por Deus. It was a prophecy that now would inevitably happen. Mas é uma profecia que agora vai acontecer inevitavelmente. That was the answer to the first question. Então, essa é a resposta que ela dá à primeira pergunta. God gave Eve a curse the same way he gave Cain a curse. Deus deu a maldição a Eva da mesma forma que ele deu essa maldição a Caim. And we know that the story is in Genesis 9. Sabemos que essa história está em Gênesis If 9. you all got time to go and read through the curses. Se vocês tiverem e quiserem ler sobre essas maldições. The inevitable result of sin will be this. E o resultado inevitável desse pecado vai ser esse. Because with Canaan, it was withheld for centuries. Porque quando se tratava de Canaã, essa maldição ela foi segurada durante séculos. On this line, we see the time of the end. Nessa linha, a gente consegue também ver o tempo do fim, 1798. 1798. God, since the time of the end, Desde esse tempo do fim, is trying to undo the work que Deus tenta desfazer o trabalho that sin set up in this world. que o pecado colocou nesse mundo. We know the preparation. Nós sabemos qual é o preparo. We know it's on the line. Sabemos pela linha. First sin in heaven, Primeiro pecado no céu, it got thrown out of heaven, e que foi expulso do céu, comes to earth, vem para a terra, then sin started on earth. e assim começa também o pecado na terra. In heaven No céu, begins all the thinking and the mindset behind the sin. começa todo esse pensamento e toda essa mentalidade por trás de um pecado. So sin comes out and invades this earth. Então esse pecado sai e invade a terra. Sorry, hot flushes.
So sin comes out and invades this earth Então, o pecado sai e invade essa terra, because it was violently thrown out of heaven. porque foi violentamente expulso do céu. But as the second advent, it leaves the earth. On the second advent, it leaves the earth. Mas no segundo advento, sai novamente da terra, ou é expulso da terra. And where does it go to? It returns to heaven. E para onde vai? Retorna para o céu. And we'll see why. E vamos ver por quê. Because many will start saying, but sin does not enter in heaven. Porque muitos vão começar por dizer, mas o pecado não entra no céu. So how does sin actually enter in heaven? Could somebody online just give us a brief explanation? Mas será que alguém que está online consegue dar uma explicação para isso? Como é que o pecado poderia entrar no céu? How can we think that we actually have sin in heaven? Como é que a gente pode pensar que, na verdade, existe pecado no céu? Gayle. Por quê? Yes. Porque a gente vê que houve pecado no Éden também, no céu, no princípio. Seria um quiasma. E além disso, a gente não pode dizer que nós somos perfeitos e que não tem nada para mudar ainda, né? Depois da volta de Jesus. Okay. Because you were breaking a bit, Gabriella will just repeat that for me, Carol. Thank you. Então, a Gabi vai só repetir aqui para mim, porque cortou um pouco o som. I think what she was saying is that we cannot think that we are perfect here yet, and we see it in a way of chiasm. Exactly, that's correct. We see it in the way of the chiasm, which is actually on the board. Exato, a gente consegue dizer isso ou ver isso através de um quiasma, que foi o que eu coloquei aqui no quadro. We see the chiasm as Eve A and gente, Eve. a gente vê esse quiasma como sendo Eva e Eva. We got Cain and Cain. Temos Cão e Cão, So we have Ham Caim and e Ham. Caim, e Cão e Cão. And then also you have Sarah, Mas nós também temos a Sara, we have Abraham and David and Paul. temos Abraão, temos Davi, temos Paulo, Remember that they all go to heaven with error. porque eles mesmos vão para o céu com erros. Do you all agree with that? Vocês concordam com isso? Okay, so everybody's very quiet this morning. I hope we can start participating. Então, So, vocês estão muito quietos, eu espero que vocês possam participar. So thank you, Matthias. Matthias says yes. Então, o Matias concorda que sim. It is obvious that they died and they went to heaven with not knowing what we know today. Então, é óbvio que eles morreram e foram para o céu com esses erros, porque não sabiam o tanto que a gente sabe hoje. So only with communication, it is then corrected. Então, só com comunicação isso é corrigido. Beginning in heaven, Começando no céu, sin has a final work of ending in heaven. o pecado também tem esse trabalho de terminar no céu. So like I said, we know, for example, that Abraham goes to heaven in the same condition he dies. Então, como eu já disse, Abraão ele vai para o céu na mesma condição com a qual ele morreu. But somebody could ask a question and say, okay, so I can die. Então, alguém poderia perguntar, ok, então eu posso morrer, Somebody from this movement, alguém nesse movimento, por exemplo, and I'm going to go to heaven with the same sins that I have. e dizer, então eu morro e vou para o céu com os mesmos pecados que eu tenho. Do you think there's a justification with this? Vocês acham que existe uma justificativa para isso? Between Abraham's time Entre o tempo de Abraão and Ellen White's time, the Millerites? e o tempo de Ellen White, os mileritas. What do you think? O que vocês acham? Gayle, Yes. eu penso que a gente tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente conhece. Eles tiveram, no momento deles, aquilo que eles conheciam, na verdade. Eles se mudaram, né? Eles
se converteram nas coisas que eles sabiam que o que era necessário e também aquilo que eles viam na palavra, em Deus, né? Tendo a oportunidade de mudar, uma Exactly. escolha de mudar. Exactly. I agree with that. I agree with you. That was Chris. I agree, Sim. Gabriel. Bom dia. Ellen White tem uma fala, uma citação onde ela explica que nós somos julgados de acordo com a verdade que poderíamos, não, ter alcançado. Então, não apenas o que a gente sabe, mas o que poderíamos, no sentido de aquilo que foi revelado, não? Então, para nosso tempo, se a gente decidir não estudar ou não assistir, sei lá, as palestras, por assim dizer, né? Aí é problema nosso, mas o que está ao nosso alcance é como um padrão, não? Para o julgamento. Exactly. I agree with you because it's exactly our information today that we have Eu concordo com isso, porque é exatamente pela informação que nós temos hoje, ou tanto que a gente é exposto, we will be judged. e é de acordo com isso que a gente é julgado. So as that high calling that I spoke about in the beginning that we have, Então, quando a gente se refere a esse alto chamado que eu mencionei no início, esse chamado que nós temos, we will actually be responsible for these final situations that are taking place. nós sim seremos responsáveis pelas situações que têm ocorrido agora, né, no final dos tempos. So we're just going to read this. Okay. So we said that Abraham will still have some learning to do. Então, nós dissemos que Abraão tem um aprendizado a fazer. Eden to Eden, Do Éden ao Éden, it's a history of progression. é uma história de progressão. A final work is done in heaven. E é um trabalho final que tem que ser feito também no céu. 3 ways the world failed. Porque existem 3 formas que a gente vê que o mundo falhou. We're going back to Ellen White. Voltando para Ellen White. Sorry, first we began in Eve. We began with Eve in Eden. Então, primeiro, quando a gente fala dessas 3 falhas, a gente começa por ver a Eva no Éden. In Eden. Then we remember gender Com isso, a gente lembra da questão de gênero and worship e também adoração and slavery. e escravidão. Então, These- são essas as 3 falhas. These 3 things are very important for us to remember because it takes us until the end. E são as 3 coisas que a gente precisa lembrar, porque são as 3 coisas que a gente leva até o final. Going back to Ellen White, remember her language with slavery. Quando a gente volta para Ellen White, vocês lembram do tipo de linguagem que ela usava referente à escravidão? Totally against it. Ela era completamente contra. But when it came to gender, her language was different. Mas quando se tratava de gênero, a linguagem que ela tinha já era diferente. Abraham did not hate slavery, Abraão, ele não odiava a escravidão, but Ellen White did. mas Ellen White odiava. That's why there has to be learning done. Por isso é que a gente tem que passar por um novo aprendizado. Ellen White did not hate sexism. Ellen White não odiava o sexismo, Remember, we need to. mas lembre-se que nós precisamos odiar. When we read her words, Quando nós lemos as palavras dela, we need to understand that. nós precisamos entender isso, Very important. que é bem importante. Remember the sin of Ham. Vocês lembram do pecado de Cão? That was in Genesis. We're not going to read it. Genesis 9 to verse 25. Que está em Gênesis 9, 25, mas que a gente não vai ler agora. Where you see Ham is cursed Onde a gente vê essa maldição de Cão and the generations after. se estender às gerações que vinham depois. Ellen White says God cursed Canaan through Noah. Through the important word, through Noah. E Ellen White diz que Deus amaldiçoou Canaã através de Noé. Então, a palavra importante aqui seria através. So
Noah's words were God's words. Então, as palavras de Noé eram as palavras de Deus. Because of the word through, Noah cursed, where Noah says, cursed be Canaan. Por causa dessa palavra através, Noé disse que amaldiçoado seja Canaã. So we're going to read, Então, eu quero ler com vocês. I didn't prepare it for you, PP Vamos ler Patriarcas e Profetas, que é PP 118.1. Eu vou só procurar a citação aqui. PP 75.4. Yes. E diz o seguinte: a prosperidade de Canaã desceu às mais degradantes formas de paganismo, posto que a maldição profética os condenasse à escravidão. Essa condenação foi retirada durante séculos. Deus suportou sua impiedade e corrupção até que eles passaram os limites da longanimidade divina. Então foram despojados e se tornaram escravos dos descendentes de Sem e Jafé. So these curses were prophetic curses. Então, essas maldições, elas foram maldições proféticas. And what does that mean? E o que isso significa? It means God does not describe something that is going to happen immediately. Ou seja, Deus não descreve algo que vai acontecer de imediato. It's not an immediate punishment to Ham. Não é um castigo imediato para Cão. God is describing a prophecy. Deus está descrevendo uma profecia. And a prophecy is a description to future events. E a profecia, ela é uma descrição de eventos futuros. So this next quote, in Ellen White's quote, which we're not going to read, Nós temos uma outra citação também que é de Ellen White, which is SWK 60.3. mas que não temos a referência no português, só no inglês, que é SW 60.3. And it says, remember this quote where Ellen White says, the entire system of slavery originated with Satan. E é uma citação onde Ellen White diz que todo esse sistema de escravidão começou com Satanás. So all the other sins like race, gender, originated from Satan. Então, todos os outros pecados, como raça, gênero, também originaram com Satanás. Remember the inevitable result of sin Porque lembre-se desse resultado inevitável do pecado, will be the outcome of the action. vai ser o que sai dessa ação. Slavery did not originate from God, A escravidão, ela não começou com Deus, as well as patriarchy. da mesma forma que o patriarcado. And this next Ellen White's reading, which is also very important to read now, E nós vamos ler agora uma outra citação da Ellen White, que também é importante. is AH Em português é LA 115.1. AH 115.1. Então, Lar Adventista 115.1. Gabriela, could you read it for us? Referiram-se a Eva a tristeza e a dor que deveriam dali em diante ser o seu quinhão. E disse o Senhor, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Na criação, Deus a fizera igual a Adão. Se houvessem eles permanecido obedientes a Deus, em harmonia com sua grande lei de amor, sempre estariam em harmonia um com o outro. Mas o pecado trouxerá discórdia, e agora poderia manter-se a sua união e conservar-se a harmonia unicamente pela submissão por parte um ou de outro. Eva fora a primeira a transgredir e cair em tentação, afastando-se de seu companheiro, contrariamente à instrução divina. Foi a sua solicitação que Adão pecou, e agora foi posta sob sujeição de seu marido. Se os princípios ordenados na lei de Deus tivessem sido acariciados pela raça decaída, essa sentença
se bem que proveniente dos resultados do pecado, ter-se-ia mostrado ser uma bênção para o gênero humano. Mas o abuso da supremacia assim dada ao homem tem tornado a sorte da mulher, muito frequentemente, bastante amargurada, fazendo de sua vida um fardo. So, what can you all actually see within this quote? Então, o que vocês conseguem enxergar com essa citação? What do you pick up there? O que vocês pegam dessa citação? What type of language does this quote have? Que tipo de linguagem tem essa citação? Anybody? I'll give you time to read it. Gabriella? Primeiro fala de uma maldição que vai ser dada a Eva, mas tudo por causa de um pecado por não terem obedecido às leis de Deus. Se tivessem obedecido, eles estariam em perfeita harmonia, em perfeita igualdade, eu acho. So Gabriella speaks about the curse that was given to Eve, and if they were in perfect harmony, that's what was to be taken place would have not happened. Okay? But I'm going to carry on. Mas eu vou continuar. What we see here, Então, o que nós vemos aqui, remember about the language that I said in the beginning we got to be careful of, that's been used also in quotes, some of the quotes of Ellen White's time. eu mencionei um tipo de linguagem que a gente precisa ter cuidado, que é utilizado em citações que são do tempo de Ellen White também. Gabriel? Gabriel? Eu só estava querendo responder. Assim, me surpreendeu que ela basicamente implica que a supremacia poderia ter sido uma bênção, não? Mas foi o abuso dela que levou à desgraça. Thank you. That's exactly it. She sees this as a blessing if Eve continued by his side. Então, a Ellen White descreve como se fosse uma bênção. Se Eva tivesse permanecido, ou se eles tivessem permanecido do lado um do outro, isso teria sido uma bênção. But most importantly, this whole quote is sexist. Mas mais importante é a gente conseguir ver o tipo de linguagem sexista que é utilizado. Remember the time of Ellen White, Lembre-se que no tempo de Ellen White, the patriarchal system was a good system. o sistema patriarcal era um sistema bom. For her, it was more on slavery. E para ela, o foco sempre estava mais com a escravidão. So looking deeper into this quote, Então, olhando mais profundamente para essa citação, the first point, primeiro ponto, describe the curse and the pain of Eve. descreve a maldição e a dor da Eva. Remember Ham and Canaan. Lembram-se de Cão e Canaã? They were told about their curse. Foi-lhes dito sobre a sua maldição. But in literal history, it was not theirs, but their descendants. Mas quando a gente vai para uma história literal, não era para eles, mas para a sua descendência. So the curse of Eve Então, essa maldição da Eva would be the same. seria o mesmo. So the sin Ellen White describes in the quote Esse pecado que Ellen White descreve com essa citação, she describes it as growing, ela descreve isso como algo crescente, getting worse, que vai piorando and it's progressive. e que é progressivo. God did not come to Eve and say, Porque Deus não veio para Eva e disse, today submit, hoje se submeta. and force that on her. E não enforçou isso sobre Eva. God says this will grow out of sin. Mas disse, isso vai crescer do pecado. Growing indicates progression. E quando a gente diz crescer, isso indica uma progressão. And continuing the sentence,
Continuando com essa citação, would have proved a blessing to them, like Gabriel was talking about, Ellen White says. Ellen White diz, tal como o Gabriel mencionou, que isso poderia ter sido visto como uma bênção para eles, But man's abuse of the supremacy mas o abuso do homem com relação a essa supremacia thus given to him que lhe foi dada has too often rendered many women bitter and made her life a burden. trouxe frequentemente às mulheres bastante amargura e fez da sua vida um fardo. What do you think Ellen White is saying? O que vocês acham que Ellen White está tentando dizer? In this quote, she's saying headship O que ela diz com essa citação é que o patriarcado could have looked nice, poderia talvez ser bom, Could ter have- sido bom. could have looked supportive. Até poderia parecer que dava algum tipo de suporte. So we should take issues Então, a gente deveria pegar em problemas. of what she says is a blessing, of what she says is a blessing, Então, será que a gente deveria pegar no que ela diz e enxergar como bênção? we cannot, because she sees headship differently to us. Não, a gente não pode, porque ela vê o patriarcado de uma forma diferente da nossa. Ellen White saw through a glass darkly, which means Ellen White, ela enxergava através de um vidro bem escuro, to have an obscure or an imperfect vision of reality. That's how Ellen White saw things. ou seja, a Ellen White, ela via as coisas através de uma lente bem escura, de uma forma skewed, distorcida. So that is how Ellen White was looking at things. Então, era dessa forma que Ellen White via as coisas. Ellen White sees sexism in a different way. Ellen White enxergava o sexismo de uma forma bem diferente. And how do we look at sexism? E como é que nós enxergamos o sexismo? How do we look at sexism? Como é que nós enxergamos? Marcus, how do we look at sexism? Marcos, você que fez o comentário, como é que a gente hoje enxerga esse sexismo? Oi, bom dia. Bom dia. O sexismo, para nossa geração, para nossa época, hoje, vimos isso como uma maldição, né? Algo que não é nada bom. Uma desigualdade. Yes, we see it face to face, just like it is and should be. A gente consegue enxergar isso cara a cara, de uma forma que... Face to face. Ok. A gente enxerga isso diretamente, cara a cara. Yes, Alexia, we see it violent. A gente também vê isso com violência, certo? So, in this quote, Então, nessa citação, so even the most beautiful picture that a conservative Adventist can picture até com a imagem mais bonita e conservadora que um adventista poderia pintar, it grew out of the result of sin. isso cresceu sendo o resultado de um pecado. We see that in the quote. E a gente consegue ver isso na citação. The entire system of headship originated with Satan. Todo esse sistema de hierarquia, de patriarcado, originou com Satanás. So she answers these first two questions of her friend. Então, a Ciatessa, ela responde essas duas perguntas dessas amigas, ou dessa amiga. And then Elder Tess reminds us of messages she would get saying, E depois ela também nos relembrou de algumas mensagens que ela recebia dizendo: I beat my wife before 2018, eu espancava a minha esposa antes de 2018, before the midnight cry message. antes da mensagem do clamor da meia-noite. And this is somebody from the movement. E isso foi alguém do movimento que escreveu. And then they continue saying, but I did not know beating her was wrong. E depois a pessoa continua dizendo: eu não sabia que espancá-la seria errado.
I hadn't heard you speak about equality then. Porque até então eu não tinha ouvido você falar de igualdade. It's just like saying Seria a mesma coisa que dizer: men that continue to be sexist homens que continuam sendo sexistas are just being ignorant. estão apenas sendo ignorantes. These are my words, not Elder Tess. Agora, essas são as minhas palavras, não da Cia Tess. That they don't know any better, É como se eles dissessem que não sabem, any better. fazer melhor, And we know that is not true. mas nós sabemos que isso não é verdade. It's the entire system that's wrong. Porque é todo um sistema que está errado. So now it looks like the husband is the victim Que agora faz com que pareça que o esposo é a vítima. because he says, I didn't know before the 2018 that this was wrong. Porque ele diz, antes de 2018 eu não sabia que isso era errado. So I'm the victim. Então eu que sou a vítima. Let's look at the line. Mas olhemos para a linha. We have Moses, Nós temos Moisés, where Moses' history was a history of reform. onde a história de Moisés é uma história de reforma. We have the second history of Christ, Temos uma segunda história que é a de Cristo, which is of reform. que também é de reforma. We have the Protestant, the time of the end, the Protestant Reformation Temos também a história de reforma protestante, at the time of the end, 1798. no tempo do fim, 1798. The attempts of God trying to undo the inevitable results of sin. Que são todas as tentativas de Deus tentando desfazer os resultados inevitáveis do pecado. The history of Christ trying to undo the wrong thinking already of the Jewish nation, centuries of error. E é a história de Cristo tentando desfazer todo esse pensamento errado que a nação judaica tinha de séculos de erro. Christ trying to undo the history of Moses to the cross. Cristo tentando desfazer toda essa história de pecado. Christ cruz. trying to undo the history of Moses Cristo tentando desfazer a história de Moisés, to the cross. à cruz. And how much are we trying to undo? E o quanto é que nós estamos tentando desfazer? How much are we trying to do from wrong thinking? E o quanto é que nós estamos tentando desfazer de um pecado errôneo? Could somebody answer that? How much do we have to undo thinking? Quanto é que nós temos para desfazer, para tirar esse pecado? Yes, Renil says 6,000 years. Tal como a Sim. Renilde disse, nós temos 6.000 anos. We have an entire history to undo. Nós temos toda uma história para desfazer, It's the hardest test God has given us. porque é o teste mais difícil que Deus poderia nos dar. Many, Elder Tess continues to says, many would love to hear more of the love of God. A Anciates também já havia mencionado que muitos iriam amar ouvir mais sobre o amor de Deus. But at the same time, we need to understand the love of God. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos entender o que é o amor de Deus. So we're going to read PRT. Então, vamos ler uma outra citação. This I'm going to paraphrase it because you don't have it in Portuguese. PRT, February the 4th, 1886. Eu vou parafrasear a próxima citação porque ela não existe no português. Where Ellen White takes us to the cross. Onde Ellen White nos leva até a cruz. Here is where we're going to see, sorry, I'm just looking for the actual quote. Perdão, eu só estou tentando achar aqui a citação. Okay, I've got it.
So it was not the dread of death which caused the inexpressible agony of Jesus. Então, não foi essa demora da morte que causou essa agonia a Jesus. To believe this would be to place him beneath the martyrs in courage and endurance. Acreditar nisso seria colocá-lo abaixo dos mártires que tiveram coragem e perseverança. For many of those who have died for their faith, Para muitos dos que morreram por causa da sua fé, yielded to torture and death, entregues à tortura e à morte, rejoicing that they were accounted worthy to suffer for Christ's sake. se regozijando que eles They were worthy to suffer for Christ's sake. que eles eram dignos de sofrer por Cristo. Christ was the Prince of sufferers, Cristo era o príncipe dos sofredores, but it was not bodily anguish mas não era a dor física that filled him with horror and despair. que o encheu de horror e desespero. To show us the love of God, Então, para nos mostrar o amor de Deus, she says it was not the fear of death ela diz que não foi o medo da morte that caused Christ's agony. que causou essa agonia a Cristo. We know lots of people have been martyred for their faith, Conhecemos muitas pessoas que foram mártires por causa da sua fé, just like Christ had been martyred for faith. da mesma forma que Cristo foi um mártir por causa da sua fé. But what Christ suffered from, Mas o que Cristo sofreu was not bodily pain. não foi a dor física What no was corpo. it? Qual foi essa dor? What do you think after reading that quote? What was the actual pain that Christ suffered? Qual foi, na verdade, a dor que Cristo sofreu? Nós lemos na citação. If we don't look at it the literal way, let's think of it the spiritual way. We have to look at it the spiritual way. Não pensemos nisso de uma forma literal, mas pensemos nisso de uma forma espiritual. Okay, so the pain caused was the horror and the despair that came with understanding sin. Então, a dor que Cristo sofreu, na verdade, foi quando ele passou, ele teve esse desespero quando ele passou a entender o que era, na verdade, o pecado. Can we see how profound that is? Vocês entendem como isso é profundo? When we see the death of Christ on the cross, Quando a gente pensa na morte de Cristo na cruz, it wasn't that pain, não era a dor física que o incomodava, but it was that sin that he looked above, mas foi entender o pecado que estava ao seu redor. and it broke Christ's heart. E isso foi o que quebrou o coração de Cristo. Christ sensed the malignity, the persistent Deus sentiu a persistência dessa malícia of sin, do pecado, and that is what caused Christ's pain. e foi isso que causou a dor de Cristo. That persistent sinning, Esse pecar contínuo. and today that's the sin that still breaks Christ's heart. E hoje esse é o mesmo pecado que continua quebrando o coração de Cristo. The horror and the despair Esse horror e esse desespero came with knowledge that man had become so familiar with sin vieram com esse conhecimento de que a humanidade tinha se tornado tão horrível por causa do pecado, that Christ did not realize its normality. e That Christ realized its normality. It became a normal thing. E aí Cristo se deu conta que para a humanidade esse tipo de pecado se tornou algo normal. As we see in the quote, it was so deeply rooted
in human's heart. Como a gente consegue ver na citação, isso estava profundamente enraizado no coração humano. And it was the guilt of sin E foi a culpa em relação ao pecado, bringing God's wrath upon Christ trazendo a ira de Deus sobre Upon- Cristo as man's substitute. como substituto para a humanidade, That broke the heart of Christ. que quebrou o coração de Cristo. So when we see it was not bodily harm that caused the suffering. Então, não é a dor física que causa esse sofrimento, Christ saw sin for what it was. porque Cristo enxergou o pecado pelo que o pecado é realmente. Released humanity was humanity's sin was so humanity was so familiar with sin A humanidade, ela já estava tão confortável, tão familiarizada com o pecado, they did not see it was normal that it was so deeply rooted in them que nem sequer enxergavam que já haviam normalizado isso e estava tão enraizado, that it was almost impossible to eradicate. The word almost. que era quase impossível erradicar. Então, é importante entender essa palavra quase. So Christ then sees how angry sin makes God. Então, Cristo conseguiu enxergar como Deus fica tão furioso com o pecado. Can you see a whole lesson that Elder Tess brings on two questions? Essa é toda uma aula que a Ancia Tess traz apenas com duas perguntas, And it's all on humanity. e que está toda relacionada à humanidade. How many times God wanted to destroy humanity Quantas because of vezes sin? Deus já quis destruir a humanidade por causa do pecado? And Christ would keep pleading for them, my words. Mas Cristo continuava intercedendo por essa humanidade. Essas são as minhas palavras. Tá? It was the burden of sin, Mas o fardo do pecado, the sense of its terrible enormity, o sentido dessa enormidade terrível that broke the heart of Christ. que quebra o coração de Cristo. And then Elder Tess says, break my heart for what breaks yours. E a Ancia Tess menciona nessa aula, quebre o meu coração pelo que quebra o teu. Break my heart for what breaks yours is that sin that Christ is seeing E quando ela diz que o meu coração se quebre pelo mesmo motivo que o teu se quebrou, quando Cristo enxerga esse pecado, I need to feel it eu preciso sentir da mesma forma and overcome sin. e ultrapassar esse pecado. So what is the point of talking about the love of Christ? Então, qual é o ponto de falarmos sobre o amor de Cristo? To die for sinners if we refuse to hate what killed Christ. E querer morrer por pecadores se a gente se recusa a odiar aquilo que matou Cristo. If we refuse to see how deeply rooted it is in our own hearts. Se a gente se recusa a ver o quão enraizado isso está nos nossos corações. The guilt and the horror of that sin. A culpa e o horror desse pecado. And the almost impossibility of eradicating it. E essa quase impossível forma de erradicá-lo. As Ellen White says in Great Controversy 471, Ellen White menciona no Grande Conflito 471, people should feel it. as pessoas deveriam sentir Was their sin, that it was their sin which caused the agony that broke the heart of Christ. As pessoas deveriam sentir que foi o pecado delas que causou essa agonia e que quebrou o coração de Cristo. So every time we speak about equality, E de cada vez que a gente fala de igualdade, remember that there is no sin deeply rooted lembre-se que não há um pecado maior e mais enraizado. that there is no sin with which humanity is more familiar with. E que não há outro pecado com o qual a humanidade está mais familiarizada. And if it's sin that broke the heart of Christ, E que se foi o pecado que quebrou o coração de Cristo, there are three, and one is far more deeply rooted. nós temos esses três pecados, só que um está com certeza mais enraizado, Sexism. que é o sexismo. One we are far more familiar with.
qual nós estamos mais familiarizados than any other sin that God has to free us from. de que qualquer outro pecado que Deus tem para nos livrar, So we ou can que nós temos que Deus possa nos livrar. so we cannot teach the love of God Então a gente não pode querer ensinar sobre o amor de Deus if you and I se eu e vocês don't know what God hates. não sabemos o que Deus odeia. Can we see the importance of this powerful statement? Vocês conseguem ver a importância desse discurso Or you and I insist on loving what killed Christ? enquanto eu e vocês insistimos em continuar amando aquilo que matou Cristo? In dealing with sexism, Quando a gente está lidando com o sexismo, we are dealing with what broke the heart of God. precisamos lembrar que a gente está lidando com o que quebrou o coração de Cristo. Whether it's the beautiful picture of headship Quer a gente queira pintar isso com uma imagem bonita do patriarcado, that's still remembering originated from sin with Satan, que originou de um pecado com Satanás, whether it's the external or pressure on women, quer seja essa pressão externa para as mulheres, or pressure on women from the beauty industry, for example, por exemplo, da indústria de beleza, that still continues, que continua, which originated with Satan, que originou com Satanás, or it's women convinced in their minds ou mulheres convencidas na sua própria mente, that, for example, when their husbands die, they also need to die. que, por exemplo, quando o marido delas morre, elas precisam morrer junto, How- que a vida termina para elas. How deeply rooted does sin of headship need to be O quão enraizado tem que estar esse pecado de patriarcado for the society to expect that they need to die together? para que a sociedade espere que eles tenham que morrer juntos? Her with him Ela com ele and her to think the same. e a mulher ainda pensar dessa mesma forma. Women and men alike Homens e mulheres da mesma forma have this headship deeply rooted within them. têm esse patriarcado enraizados em si. Every time a message on equality is given, Cada vez que uma mensagem sobre igualdade é dada, it's speaking about the cross. está falando sobre a cruz. It's about love Tem a ver com o amor. that's been spoken about. E é isso que está sendo falado. And what is the cross for us on the waymarks? E o que é a cruz para nós nas linhas? On the line of the Ou 144,000. nos marcos, perdão. Na linha dos 144.000, o que representa a cruz para nós como marcos? So I have a line here which starts from the end of time, 1989. Nós temos essa linha aqui que começa com o tempo do fim, 1989, We have 9/11. 11 de We have setembro, the Sunday law. a lei dominical, We have the second advent. o segundo advento. And on our line, we have the year 2019, E nessa nossa linha nós temos o ano de 2019, which is the midnight cry message, que é a mensagem do clamor da meia-noite. which is the cross. E é isso que representa a cruz. Because in 2019, Christ said, Porque foi em 2019 que Cristo disse: "You say you love me." Vocês dizem que me amam. 2019, Christ says, 2019, Cristo continua dizendo: "Well, let's look at what broke my heart Então vamos olhar para o que quebrou meu coração and see if you and I mean it." e ver se eu e você, se nós realmente temos noção disso. We need to see love in equality. Então nós precisamos ver o amor na igualdade. That same love messages that we're crying out that we need heard or spoken about, Porque essas mensagens de amor que a gente tanto quer que sejam ouvidas e que a gente tanto fala, we need to see it in equality. nós precisamos enxergá-las na igualdade. So this line can be seen in two ways. Então, essa linha ela pode ser vista de duas formas. Eden to Eden, Éden ao Éden, progressive history. uma história progressiva. Can we see inequality in this history of the cross? Será que a gente vê desigualdade
desigualdade na história da cruz? And also, at the same time, we see this chiasm. Da mesma forma, a gente consegue enxergar um quiasma nessas linhas. Because everything that Nessa happened here at the beginning Porque tudo que aconteceu aqui no início needs to be undone in our generation. precisa ser desfeita na nossa geração. Some men are very complacent on headship. Muitos homens ainda estão complacentes em relação ao patriarcado, That it becomes impossible to see the sin. que se torna impossível enxergar esse pecado. Satan is angry, Satanás ele está furioso, very angry, bastante furioso, and waits for any opportunity to destroy what God has planned for us. e sempre espera a oportunidade de destruir aquilo que Deus planeja para nós. The cross was not in vain. E a gente precisa lembrar que a cruz ela não foi em vão. Our time of the end, 1989, No nosso tempo do fim, 1989, till the second advent, até o segundo advento, we find sin removed from this planet a gente vê o pecado sendo removido desse planeta. in our generation. E é na nossa Because geração. when we go to heaven, Porque quando nós formos para o céu, we need to teach Abraham, Sarah, and Paul about the sin. nós precisamos ainda ensinar a Sara, Abraão, Paulo sobre esse pecado. On the second line, we find the midnight cry, Na segunda linha, nós temos o clamor da meia-noite, where it will shine the light on the path onde a luz vai brilhar nesse caminho until the second advent. até o segundo advento. So that light does not stop shining. É uma luz que não para de brilhar, It will shine until the second advent. mas que vai brilhar até o segundo advento. As we see on our journey, E da mesma forma que a gente vê na nossa jornada, this is where we are, the Sunday law. nós estamos aqui, lei dominical. And as we see on our journey, walking through, E à medida que a gente vai caminhando nessa jornada, walking along our reform line, caminhando na nossa linha de reforma, all which is preparation to send a people back to heaven. tudo que é um preparo para mandar um povo de volta para o Éden. So close. Estamos tão perto. And are we ready? E será que estamos preparados para isso? If- Preparadas? If we are to be prepared again for Eden, Se nós temos que ser preparados novamente para o Éden, we need to know what Eden was all about. nós temos que saber de que se trata o Éden. That is why it's so important to go back on the Vespers lessons that Elder Tess gave us. Por isso é tão importante a gente voltar atrás para os estudos dos Vespers que foram dados pela Anciatess. It's so important for us not to sit back and we need to continue learning and revising. E é importante que a gente não se acomode e a gente precisa continuar estudando e revendo To know the context, how sexism started, para saber o contexto de como começou o sexismo. we can go right to Genesis 2 and read it all. Poderíamos ir para Gênesis 2 e começar a ler And God explains it there to us. e ver Deus explicando isso para nós. So what principle is Eden built on? Então, Éden é construído em cima de que princípio? The first thing God says to Adam, Primeira coisa que Deus disse para Adão, this is what you have to do. isso é o que tu tens que fazer. It is built on freedom, liberty. É construído em cima de uma liberdade. And then God says, but remember, there is one tree Mas Deus continua dizendo, mas lembra-te que existe uma árvore there is a tree that if you eat from it, you will die. e se comeres dessa árvore, certamente morrerás. There is this test Ellen White says, E numa citação, Ellen White comenta, I'm not going to read it, it's 1 SP 31.2. eu não vou ler, mas a citação é 1 SP 31.2. Yes, Satan has sinned. Aqui, Satanás pecou, He was being thrown out from heaven ele foi expulso do céu and is thinking what to do next. e pensa no que fazer mais. Yes, Satan is shaking at the thought of introducing sin to Adam and Eve. E aqui Satanás está está tremendo para introduzir
Adão e Eva esse pensamento de pecado. At the early point, Satan is torn. At the beginning, he's torn. No início, Satanás até se sentia quebrado, estava triste. Just like everyone that separates from the will of God. Assim como todas as pessoas quando se separam inicialmente da vontade de Deus. There is a process where there still exists regret and remorse. Passam por esse processo onde no início ainda existe esse remorso, esse arrependimento. An opportunity to change. E ainda há essa oportunidade de mudar. The angels were waiting on Satan. Os anjos esperavam que Satanás, Satan needs to have a plan. Satan Então, needs to have a os plan. anjos esperavam Satanás e eu precisava ter um plano. So Satan fortifies himself, Então, o que eu decidi fazer é se fortalecer, gets rid of the feelings of fear, se livrar dos sentimentos de medo and is determined to go through with it. e está determinado a seguir com o seu plano. But then God assembled the angels. Mas Deus também tem um plano e resolve juntar os anjos. There was a meeting. Tiveram uma reunião Heaven had decided that even Adam needed to be warned. e então decidem que Adão e Eva precisavam ser avisados. They needed to have all the information necessary, very important. E é importante porque o céu decidiu que Adão e Eva precisavam ter acesso a toda a informação necessária. All the information. Toda a informação. They rushed to meet our first parents, the angels. Então, os anjos se apressaram para encontrar com os nossos primeiros pais. Adam then receives them happily. E Adão os recebe Happily. alegremente. They had lots of questions. Tinha várias perguntas. The angels answered their questions. E os anjos responderam essas perguntas. The entire history of Satan's history Toda a of história rebellion de rebelião de Satanás was given to them by the angels. foi dada a Adão e Eva pelos anjos. The angels explained to them the nature of their test. Os anjos explicaram a eles a natureza do seu teste, Just like God explains to us our test. da mesma forma que Deus nos explica o nosso teste. Just like God explains the whole history Da mesma forma que Deus explica toda a história to us a nós. and consequences of their own test. E também explica quais são as consequências desse mesmo teste. God had given them free will. Deus deu a eles a livre vontade. So when they come to that tree, Então, quando eles vão até essa árvore and they choose to eat, e escolhem comer dela, at the very point where sin begins on earth and humanity falls. nesse momento que o pecado então começa para a terra e há essa queda da humanidade. Remembering we were born into a fallen world, Lembrando que a gente nasceu já para um mundo recaído. and God, knowing this, sends us help, Mas Deus, sabendo disso, nos envia ajuda. line upon line. Linha sobre linha. He gives us the full information. Nos dá toda a informação. What test are Adam and Eve facing now? Qual é o teste que Adão e Eva estavam enfrentando agora? Don't forget that they have much more information than us Não se esqueçam que eles at têm that time. ou tinham muito mais informação que nós naquele tempo. Then only if you, and it says that, then only if you eat, you'll die. E quando diz que só se comeres, morrereis, They were given the entire history. já aí foi dado a eles toda a história. Not only if you eat, Não só se eles comessem, but they got the whole history. mas também foi dado o restante da história. God says from every tree you have Deus disse, de todas as árvores que vocês têm, you have the freedom to eat. vocês têm a liberdade de comer. But there is this one tree. Mas essa aqui, If you eat from that, se você comer dela, the next statement is very important. o que vem depois, o próximo discurso é importante. He says, Ele diz, God says, every living thing will start to die. o Deus diz, todo o ser vivo vai começar a morrer. God doesn't just say, you, Adam and Eve, you will die, but
but God says every living thing will start to die. Então, Deus não diz apenas que Adão e Eva morreriam, mas diz que cada ser vivo morreria. So they know that Satan's sin did not only hurt him, Então, eles sabiam que o pecado de Satanás não só tinha machucado a it Deus, started off with a third of the angels are destroyed. mas começa com também essa destruição do terço de anjos. They know enough that if they eat the fruit, Eles tinham informação suficiente para saber que se comessem daquele fruto, it's not just them that gets hurt, não seriam só eles a ser machucados, every living thing starts to die. mas que cada ser vivente começaria a morrer. And what this will mean for their children. E também sabiam o que isso iria significar para os seus filhos. Adam was hungry and Eve curious. Será que Adão estava com fome e a Eva curiosa? It was not a test on Adam. Não foi um teste para Adão. It was much more fundamental. Foi muito mais fundamental. What you do when you are given, what do you do when you are given free will? O que nós fazemos quando nós temos a livre vontade? For example, Por exemplo, remember the freedom that your country provides you. lembre-se, por exemplo, da liberdade que o vosso país vos dá, ou cada país dá. Gives you the opportunity to cause harm, for example, gives you the opportunity. Os países dão a oportunidade de a gente causar dano. In Eden, freedom and equality came into conflict. E no Éden, a igualdade e a liberdade, elas entraram em conflito. The test for Adam and Eve was freedom over equality, O teste para Adão e Eva era a liberdade acima da igualdade, or equality over freedom. ou igualdade em cima da liberdade. So you have restriction, Então, nós temos uma restrição, you have law, temos a lei, you have a big government. temos um grande governo, Even if it impacts their freedom, e mesmo que isso impacte a sua liberdade, even if they don't like it, ainda que eles não gostem disso, this freedom over equality or equality over freedom ainda que eles não gostem dessa igualdade sobre liberdade ou liberdade sobre igualdade, we are dealing with this right now nós estamos lidando com isso nesse in momento, Earth's history, na história da Terra. because the test of sexism and gender internally as well as externally Porque esse teste de gênero, tanto internamente como externamente, is connected with this first test that Adam and Eve received. está conectado com esse teste inicial que Adão e Eva receberam. So what is the point of God taking people from this earth, Qual é o ponto de Deus de tirar as pessoas dessa terra, putting them in Eden, in a new Eden, colocá-las num novo Éden, and people say, e as pessoas dizerem: I prefer freedom. eu prefiro liberdade, I'll eat what I want, eu vou comer aquilo que eu quiser, not because I'm hungry. não porque eu tenho fome, The test was never based on that anyway, porque o teste não tinha nada a ver com isso, but because my freedom, mas porque a minha liberdade, society's freedom, a liberdade de uma sociedade, surpassed the demands of equality. está por cima da demanda da igualdade. We know from 2014, 2016, 2019, Sabemos que 2014, 16 e 18, until now, até agora, multiple Supreme Court cases passed. já passaram vários casos pela Corte Suprema, We have present Suprema case, Corte. multiple cases at the present time, Até o momento, nós temos vários casos na Suprema Corte. and we know in the future, E, and the Sunday law itself, we're going to have all these Supreme Court cases. e sabemos que esses casos eles vão continuar até o futuro. So where does your freedom live? Where is your freedom going to stand? What are we going to choose? E o que a gente vai fazer com a nossa liberdade? O que a gente vai escolher? Freedom over equality A liberdade sob igualdade or equality over freedom? ou igualdade sob liberdade? So as we come into a conclusion, Então, para concluirmos, in our generation, na nossa geração, all of these things are forcing humanity
Todas essas coisas estão forçando a humanidade to sit the same test as Adam and Eve sat. a sentar e passar pelo mesmo teste que Adão e Eva. And it all includes E tudo inclui the inequality of misogyny that started there. a desigualdade e misoginia que começou ali. We should by now know Já deveríamos saber how the subject is so important como esse assunto é tão for importante God's people para o povo de Deus. and why the midnight cry had to be based on two sides, E por que o clamor da meia-noite tinha que ser baseado em dois on lados? making us see two messages. Nos fazer enxergar duas mensagens. Because when Eve stood by the tree, Porque quando Eva, ela estava junto da árvore, it was the same two messages she heard. ela ouviu as mesmas duas mensagens. And God is giving humanity the same test. E Deus está dando à humanidade o mesmo teste. So instead of us fighting the messages God is bringing to us, Então, ao invés da gente lutar contra as mensagens que Deus traz para nós, for us to pass the test, para a gente passar o teste, our hearts will properly break. os nossos corações deveriam quebrar da forma correta, ou pelas coisas corretas. Break our sins. We need to break our sins. Nós deveríamos quebrar os nossos pecados. So this review was all about, Então, toda essa revisão started about the curse that was given, era para nós falarmos sobre a maldição que foi dada, which was a prophetic curse, que foi uma maldição profética, and that it was the hardest test that God has given us, which is sexism. e que foi o maior teste que Deus nos deu, ultrapassar o sexismo. And also, we do not have evidence E também nós não temos evidência that Adam treated Eve in a sexist way. que Adão tratou a Eva de uma forma sexista. So this is our lesson today Então, essa foi a nossa aula para hoje, about the love of God, sobre o amor de Deus, the curse of God, mas também a maldição. and how we need to understand E como a gente precisa entender our line of reform. a nossa linha de reforma. Anybody has anything else to contribute? Alguém que queira acrescentar algo mais? So if there's nobody that has anything to say, let us pray. Então, se não temos nada a acrescentar, vamos orar. Lord, we want to thank you for the Sabbath. Deus, nós queremos te agradecer pelo sábado We want to thank you for reminding us of the ethos of Eden. e queremos agradecer por nos fazeres lembrar ou relembrar o ethos do céu. Help us to understand Nos ajuda a entender what broke Christ's heart. o que quebrou o coração de Cristo. So, Lord, break our hearts for what broke yours. Que o Senhor quebre os nossos corações pelo qual o seu foi quebrado. Teach us daily Nos ensina diariamente the important times that we are living in. sobre os tempos importantes que nós estamos vivendo. Strengthen each and every one of us, Lord. Fortalece cada pessoa aqui In our times of weakness, make us strong. e que nos nossos tempos de fraqueza, tu nos fortaleças. Thank you for your patience with us. Obrigada pela tua paciência para conosco. Thank you for each other. Obrigada por cada um de nós. Thank you for this movement. E obrigada por esse movimento. Continue blessing the rest of the day. Que abençoes o restante desse dia. In Jesus' name I pray. Em nome de Jesus, eu oro. Amen. Amém.